Olá, tudo beleza? Tudo jóia? Tudo certo? Tudo tranquilo? Meu nome é Rondinelli e o tema da aula de hoje é essa que você acabou de ver aí no comecinho da tela, a unificação italiana e a unificação alemã. Bem, espero que os senhores gostem da aula. É um tema bastante interessante, vai falar sobre os movimentos de unificação, os mais tardios da Europa, e que vão ter consequências efetivamente importantes nos rumos da Europa daí para frente, inclusive chegando a ter uma participação importante no que vai contribuir para ser a Primeira Guerra Mundial. Hoje, o foco da nossa aula é unificação da Itália e unificação da Alemanha. Como sempre, eu peço, se os senhores puderem se inscrever no canal e assinarem o sinozinho de notificação, cada vez que um novo tema for gravado, e eu vou gravar aulas aqui de História Geral, de História do Brasil, de Filosofia e algumas outras coisinhas a mais, os senhores sempre serão notificados do que tem de novo no mercado para os senhores poderem atender. Agradeceria muito. No mais, um outro combinado. Eu sempre vou colocar a tela cheia no começo, para você poder tirar um print da tela e montar uma apostilinha com um resumo, caso você queira. Beleza? Meu nome é Rondinelli e agora nós vamos ver Isto é História, unificação italiana e alemã. Bem, os processos de unificação italiana e alemã vão ser processos de unificação considerados tardios. Os senhores devem ter percebido que os senhores viram um conteúdo que era justamente sobre os movimentos liberais de 1830 e 1848. Aqueles movimentos que foram considerados movimentos feitos por uma base proletária, movimentos que tiveram uma carga ideológica que começou onde começam a aparecer os socialismos, beleza? Você imagina que em 1848, esses movimentos proletários, em boa parte nacionalistas, em boa parte também de influências de esquerda, são aqueles que vão dar origem à tal da primavera dos povos. No entanto, senhores, nós sabemos que aqueles movimentos liberais proletários, a maioria deles foram destinados ao fracasso. Dentro daqueles movimentos liberais, dentro daqueles movimentos nacionalistas que pretendiam fazer unificação e sair do jugo de alguns impérios que formavam-se na Europa naquele momento, tem o caso da Itália e o caso da Alemanha. É bom lembrar que até mesmo no contexto do Congresso de Viena, aquele pós-era napoleônica, que vai se basear no princípio da compensação, ou no princípio do equilíbrio, no princípio da restauração ou no princípio da legitimidade, todos os reis, todos os monarcas que foram derrubados deveriam voltar aos seus territórios de origem, aos seus tronos de origem. As fronteiras que foram alteradas deveriam retornar às suas fronteiras originais. Assim como também, meu camarada, o princípio da compensação vai acabar dividindo territórios dentro da Europa entre as principais potências europeias. Lembre-se que a principal ideia do Congresso de Viena é abafar todos os movimentos liberais ou nacionalistas que podem vir a acontecer. Lembre-se que o Congresso de Viena tem a ideia de restaurar as bases do antigo regime que foram baqueadas, que foram assolapadas, meu velho, pela era napoleônica. Sim? E aí, nesse contexto, o que acaba por acontecer? O Império Austro-Húngaro, que na ocasião aí, meu velho, a Áustria, futura Áustria-Hungria, vai ocupar vastos territórios, como, por exemplo, os Habsburgo, nesse momento, controlam vários territórios italianos, como o território de Veneza, como o território da Lombardia. Além disso, podem indicar os governantes de Módena, Parma, Toscana, e se tinha um lugar independente no que hoje é Itália, é ao norte, essa região que você vê chamada Piemonte-Sardenha, ao norte, à esquerda desse mapa que você está vendo. Um outro detalhe, as regiões do norte, tanto da Itália quanto da Alemanha, são as regiões mais ricas daquele lugar. O norte da Alemanha é mais rico do que o sul. O norte da Itália é mais rico do que o sul. E todos os dois movimentos serão movimentos que serão liderados predominantemente pelas elites. Esses movimentos liberais e nacionalistas de 1848 foram predominantemente populares. E aí, meu velho, não vão ter os apoios da elite e vão ser acabando, na maioria das vezes, sendo combatidos pela própria elite. São movimentos que são fadados ao fracasso, beleza? Então, se não existia uma Itália unificada, né, onde você tinha lá uma ideia só, igual o Nicolau Maquiavel já falava no Príncipe, né? A Itália só voltaria a ter aquela áurea de império, igual na época de Roma, se ela voltasse a ter um poder unificado. Então, a ideia do Príncipe é de que algum ou alguém deveria surgir e utilizar o que fosse necessário para cada fim, um meio, desde que conseguisse fazer a Itália voltar a ser um país unificado, e aí sim, dizia ele, teria condições de concorrer com grandes potências, como a França e a Inglaterra, por exemplo. Sacou? E aí, naquela época do Maquiavel, isso não vai acabar rolando. A Itália é cheio de principados e de repúblicas e de áreas de influência da Áustria.
Assim como a Alemanha também era. Não existia a Alemanha. Existia, a partir do Congresso de Viena, foi extinto o Sacro Império Romano-Germânico, que seria o primeiro Reich, e agora, meu velho, se inicia o segundo Reich, que seria o quê, meu camarada? O segundo Reich, que vai se iniciar daqui a pouco, é com o Bismarck. Nesse momento, o primeiro Reich é finalizado e nós temos no lugar da CIRG, do Sacro Império Romano-Germânico, a criação da Confederação Germânica. Detalhe curioso, né? Os principais dignatários do Congresso de Viena, as grandes potências, viam com maus olhos a possibilidade da Itália se unificar e da Alemanha se unificar. Aí você fala por quê? Porque seriam concorrentes em potencial. Então, deixar esses estados divididos seria muito mais fácil para os impérios conseguirem dominar com facilidade. A mesma coisa que acontece com a Itália, acontece com a Alemanha. Se observa que a Confederação Germânica eram 39 estados, sendo que os dois mais fortes eram a Prússia e a Áustria. E sendo que desses 39 estados, o que presidia politicamente toda a parada era o Império Habsburgo, era a Áustria de fato. Então, tanto no processo de unificação da Áustria-Hungria, como no processo de unificação da Itália, primeiro Áustria, desculpa, depois que vai ter a anexação de Hungria. Vamos tomar calma e paciência com isso. Nesse processo de unificação da Alemanha e nesse processo de unificação da Itália, a primeira coisa que tem que se fazer é se retirar a influência austríaca dos dois territórios. E o outro detalhe, não serão movimentos que serão feitos pelo povo. Os que forem feitos e liderados pelo povo serão fadados ao fracasso. Os movimentos que persistirão são movimentos liderados pela elite. As elites nortistas da Itália, liderada pelo Piemonte e Sardenha, que é um reino, e as elites da Alemanha, do norte da Alemanha, que vem principalmente do reino da Prússia. Beleza? E aí nós vamos ter o quê? Se observa, meu camarada, que já então, no final do século XIX, Itália e Alemanha estavam em processo de desenvolvimento, né? E observa que não eram unificados ainda. Eram vários territórios independentes uns dos outros e que queriam, meu camarada, conseguir se unificar para se lançar na Revolução Industrial e conseguir, de fato, ter um crescimento econômico maior. Beleza? E aí, vamos ao caso da unificação italiana, que é a primeira que a gente vai começar a falar. Bem, quando a gente fala de unificação italiana, nós temos dois grandes momentos da unificação. Um primeiro momento, a partir de 1848, que são os movimentos precursores da unificação. Nós temos nesse movimento a ideia do risorgimento, de que a Itália voltasse a ser uma Itália unificada, e não vários principados ou repúblicas ou áreas de influência de povos estrangeiros. Assim sendo, esses movimentos que pretendiam unificar a Itália, nós tínhamos três principais. Nós tínhamos o movimento dos Carbonários, que eram sociedades secretas ligadas à maçonaria e à exploração de minas de carvão. Nós tínhamos os monarquistas, que pretendiam fazer uma Itália unificada sob um regime monárquico, que seria o rei, quem? O rei de Piemonte e Sardenha. E quem queria fazer esse processo? O chanceler ou o primeiro-ministro do Piemonte e Sardenha, esse primeiro gordinho à esquerda, que é o nosso camarada Conde Camilo Cavour. Então, ele é a liderança do Piemonte e Sardenha e quer unificar a Itália a partir de Piemonte e Sardenha para que ela se torne uma monarquia, com o rei de Piemonte e Sardenha governando todo o território. E depois você tinha os movimentos republicanos, que eram movimentos mais de base popular. Você tinha o do Giuseppe Garibaldi, que é esse cidadão que está no centro da imagem, que liderava um grupo chamado os Camisas Vermelhas, principalmente no sul da Itália, que era a região mais pobre. E você tinha à direita esse senhor aí, que era bem mais um participante intelectual da parada, que era o Giuseppe Mazzini, que defendia também um movimento de caráter mais popular, né, chamado Jovem Itália. Bem, nos primeiros momentos, esses movimentos de independência foram todos eles derrotados e não conseguiram chegar a unificar a Itália plenamente. No entanto, o que acaba acontecendo e o que está rolando nessa região? Bem, a justificativa do Piemonte para conseguir fazer a unificação italiana era a justificativa da grana e do poder. Eu tenho mais grana, eu consigo ter mais tropa e eu consigo liderar essa unificação. Até porque o sul era agrário, atrasado, não teria condições econômicas e nem militares de liderar esse processo. A liderança de Piemonte e Sardenha era um obstáculo à hegemonia da Áustria. Ah, por quê? Porque queria retirar a hegemonia austríaca, que é germânica, daquela região, para poder ter uma hegemonia itálica, beleza? Um outro detalhe curioso é que a França, naquele momento, apoiava o movimento de unificação da Itália. Aí você fala assim, mas por quê? Porque iria causar dano aos Habsburgo. Lembra que a França, nesse momento, é uma França restaurada. É uma França que tem um Napoleão III governando enquanto monarca e que via na Áustria dos Habsburgo uma potência que poderia ameaçá-la ou mesmo sobrepujá-la.
Então, se eu puder causar um dano ou um prejuízo ao Império Austro-Húngaro, ao Império dos Habsburgo, eu estou diminuindo a possibilidade de ter um inimigo forte contra a França. Então, a França vai apoiar o processo de unificação, não só porque vai fazer entrar ou diminuir o poder da Áustria, mas também porque ela vai receber algumas províncias em troca, como, por exemplo, as regiões de Nice e Savoia poderiam passar para o domínio francês em troca do apoio francês à unificação italiana. Nesse momento, tropas francesas e tropas piemontesas se juntam e acabam por vencer guerras contra a Áustria. E aí você vai ter o que acontecendo? As regiões de Lombardia, Toscana, Romana, Parma, Módena, observa que essa parte amarela do mapa à direita, acabam por ser incorporadas ao reino do Piemonte. Observa que as duas arinhas que estão rajuradas, Savoia e Nice, vão passar para o controle francês. Veneza ainda continua sob domínio austríaco. E observa que a parte central do lado direito, você tem aí, ó, os estados pontifícios. Na verdade, do lado esquerdo, desculpa, essa parte vermelhinha, tá vendo? Roma. Aí você tá vendo essa parte vermelhinha, que são os estados pontifícios. Na verdade, quase todo o centro da Itália eram territórios que pertenciam à Igreja Católica. A Igreja Católica era dona de um percentual muito significativo do território italiano. E aí acontece o quê? A unificação começa, então, em dois sentidos. Você tem movimentos de unificação vindos tanto pelo norte, quanto você tem movimentos de unificação vindos pelo sul. E aí esses movimentos tendem a se encontrar no centro da Itália, beleza? Movimentos do sul liderados principalmente pelo conde Camilo Cavour vem pelo norte, pelo sul vem Giuseppe Garibaldi e Giuseppe Mazzini. O Giuseppe Garibaldi, inclusive, a um certo momento desse processo de unificação, acaba percebendo que não iria sair de acordo com o interesse dele, uma liderança popular, a formação de uma república, acaba por abandonando o processo de unificação e entregando o território conquistado para Piemonte e Sardenha. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que esses três movimentos, tanto os republicanos, que eram mais populares, contra o monarquista, que era elitista, eles vão acabar se encontrando no meio da Itália. E a unificação acaba travando no meio da Itália, porque os territórios do Papa não são territórios que vão ser anexados. O Papa não vai aceitar a anexação de tais territórios para a formação de um único país. E o Papa vai pedir ajuda à cristandade, informando que as terras da Igreja Católica estavam sendo sequestradas pelos italianos. Beleza? Nesse momento, uma França muito católica, do Napoleão III, uma França que até então apoiava a Itália no processo de unificação, pressionada tanto pela igreja quanto pela própria população, o que acaba acontecendo? As tropas francesas vêm para a Itália e passam a defender os territórios pontifícios, os territórios do Papa. Então, nesse momento, nós temos uma certa paralisação no processo de unificação. Como eu te disse, unificaram vários territórios. Ó. O Giuseppe Garibaldi veio pelo sul, comandou os Camisas Vermelhas, tomou os reinos das duas Sicílias, tomou Nápoles. Só que como viu que o movimento não ia ser um movimento que continuaria popular, até porque o Sul é muito pobre, sem condições econômicas e sem condições militares, o que ele acaba fazendo é abandonando a luta e cedendo as conquistas a Piemonte e Sardenha, que era o reino do norte mais forte. Só que aí vem a parada. O que acaba acontecendo? Outras guerras vão acontecendo na Europa. Outras guerras vão acontecendo na Europa? No mesmo momento em que estava acontecendo a Guerra de Unificação da Itália, também estava acontecendo a Guerra de Unificação da Áustria, desculpa, da Alemanha, liderada pela Prússia, pode crer? E o que acaba acontecendo? Se italianos têm os austríacos como inimigos, se os prussianos também têm os austríacos como inimigos, porque o Império Habsburgo, o Império Austríaco, era um empecilho, já que dominava áreas do que hoje é Itália e dominava áreas do que hoje é a Alemanha, os dois têm um inimigo em comum. Italianos e alemães acabam se juntando para poder guerrear contra a Áustria. E aí a Áustria, tendo uma guerra em duas frentes, acaba perdendo um montão de território. Como você observa, outros territórios vão ser perdidos mais à frente. Em 1866, na Guerra Austro-Prussiana, de unificação da Alemanha, os italianos se aproveitam de que a Áustria também é inimiga, entram na guerra e acabam colocando a Áustria para enfrentar uma guerra em duas frentes. A Áustria derrotada nessas duas frentes, a Alemanha consegue tomar mais territórios, enquanto a Itália também consegue mais territórios. E aí, meu velho? E aí, em 1860 e 61, basicamente toda a Itália está unificada, menos os estados pontifícios, como eu te disse. Aí você fala, por quê? Porque vem para poder defender os estados pontifícios
A França, cara. Aí acontece o quê? Quando o exército francês vem para poder apoiar e defender os estados pontifícios, o movimento de unificação que veio do norte e veio do sul acaba ficando parado no centro da Itália. Show de bola? Só que, como eu te disse, outras guerras estão acontecendo. A guerra de unificação da Prússia também está rolando. E a Prússia acaba por atacar terras da França, na sua divisa. O que as tropas francesas têm que fazer? Se elas estão sendo atacadas, o que vai acabar acontecendo é que ela tem que voltar para o território dela para poder defender o próprio território. Sacou? E quando os franceses se retiram da defesa do território italiano para poderem voltar para o próprio território e defenderem a região invadida da Alsácia-Lorena, os estados pontifícios vão ficar desprotegidos. E como os estados pontifícios vão ficar desprotegidos, os movimentos de unificação acabam por obter êxito. Eu estava comentando sobre unificação italiana e alemã, e aí um aluno falou assim, professor, mas eu já morei na Itália e lá fala que a unificação foi em 1860, não em 1870. Porque em 1860 teve a unificação da Itália, a primeira unificação da Itália, no entanto, sem os estados pontifícios. Em 1870, quando acontece a Guerra Franco-Prussiana e as tropas do Napoleão III se retiram da Itália para voltar à França e defender o próprio território, o movimento acontece de forma completa. Aí sim, em 1870, toda a Itália se unifica, inclusive incorporando os estados papais. No entanto, o Papa, que vai ser o nosso camarada Pio, não vai aceitar, meu camarada, a ideia de que as terras da igreja passem para o domínio do Estado italiano. E aí nós temos uma parada que você está vendo agora em tela cheia, chamada de questão romana. Só um detalhezinho para não ficar para trás. Os italianos conquistaram bastante do que queriam da Áustria, como por exemplo, Veneza vai ser a última, mas os italianos não conseguem conquistar uns territórios chamados de Itália Irridenta, territórios do Trento, do Trieste, da Ístria, que são territórios que inclusive, a Itália vai tentar retomar lá na Primeira Guerra Mundial, quando ela muda de lado. Mas nós vamos chegar lá ainda. Então ela tomou boa parte dos territórios que eram italianos estavam sob domínio austríaco, mas não tomou todos. Esses territórios da Itália irridenta, Istria, Trieste e Trento, eram territórios de população italiana, no entanto, administrados e governados por austríacos, beleza? E no futuro eles vão querer ter esses territórios também. Vão mudar de lado, inclusive, para terem acesso a esses territórios. Eles vão sair da neutralidade da Tríplice Aliança para se moverem para a Tríplice Entente, para declararem guerra à Áustria-Hungria, agora sim a Áustria-Hungria lá na Primeira Guerra Mundial, para tentar recuperar esses territórios. Show de bola? Mas o Papa continua criticando o governo italiano. E desde 1870, as críticas do Papa ao governo italiano eram muito grandes, né? E você imagina que a população italiana é católica, quase 100% dela. Você imagina então que boa parte das coisas que eram tidas ou pronunciadas nas missas e assim vai eram contrárias à igreja. Até chegar 1929. Aí você fala por quê? Porque quando chegou em 1929, foi convidado para poder fazer parte do poder e para negociar com a igreja um camaradinho chamado Benito Mussolini, beleza? E o Benito Mussolini, você vê aí à esquerda, você tem o rei Vítor Emanuel, ao centro você tem o Papa Pio e à direita você tem o Benito Mussolini. E o Benito Mussolini, como um fascista muito democrático, tolerante, respeitador, né? O Mussolini chegou no Papa e falou assim: que parada é essa de você ficar criticando o governo italiano? Não. A partir de agora, ou a Igreja Católica apoia o Estado italiano, ou você não será mais o Papa e a Igreja não terá as coisas que ela pretende ter. Ah, mas tomar as terras da Igreja Católica, isso aqui, mas para que você quer ter? A Igreja Católica precisa de ter alma para tomar conta. Terra não. Não, mas tomar as terras da sede da igreja. Não, se for problema, a sede, para você nos dar apoio, eu garanto para você que eu vou criar uma sede. E aí, pelo Tratado de Latrão, o Mussolini resolve a questão romana de atrito entre a Igreja Católica e o Estado italiano com a criação do Estado do Vaticano, que tem esse mapinha que você está vendo à esquerda e essa bandeira à direita. E os dois camaradas com uma cuia na cabeça, né? Você está vendo o Papa à direita e o Mussolini à esquerda. O Vaticano é um pedaço de um bairro de Roma, beleza? É um estado independente, autônomo. Em troca da criação de uma sede,
com autonomia para a Igreja Católica. A Igreja Católica passaria a apoiar o Estado italiano. Diga-se por passagem, ele vai colocar o ensino religioso como um ensino obrigatório nas escolas da Itália. Isso é um sistema retroalimentado, porque se eu tenho influência sobre a igreja vai fazer uma opinião positiva do meu governo, e eu garanto que todas as crianças vão ser católicas, eu tenho a garantia do domínio da opinião dentro de um país de forma cíclica, sacou? E a outra grande parada que vai acabar acontecendo, meu camarada, é de que o italiano também surge como idioma oficial. Aí você fala assim, mas por quê? Porque antes as cidades, menos depois da unificação, as cidades italianas, né? E agora não. Agora, essas cidades italianas, a partir do Mussolini, a partir do ensino religioso obrigatório, também vai ter o ensino do idioma italiano em todas as escolas da Itália. E dos Mussolini para cá, o italiano passa a ser o idioma dito em todo o território, os dialetos vão sendo esquecidos ou abandonados. A unificação se completa e a Itália passa a ter um crescimento econômico vigoroso, porque se antes as cidades italianas competiam entre si, agora elas passam a formar um mercado comum. E elas crescem em tal grau que a Itália também se lança em processo de revolução industrial. Só que ela chega tarde no processo de partilha colonial. Ela vai querer ter colônias, mas as melhores e maiores já têm donos. Ela vai ter que tomar. Vai dar treta. E aí, senhores? E aí, unificação italiana dada, é isso aí que vai cair para você em vestibular, em Enem, e nós falamos agora da unificação alemã. E se observa que um se relaciona à outra, beleza? No caso da unificação alemã, lembra que eu falei com vocês que do mesmo jeito, depois do Congresso de Viena, nós tínhamos um Congresso de Viena que não queria que fizesse uma nação unificada, e acabou por fazer a Síria e o Sacro Império Romano Germânico se tornar a Confederação Germânica, que tinha 39 estados presidido pela Áustria, beleza? Falei com vocês que nas revoluções liberais de 1848 tiveram tentativas de fazer essa unificação, mas ela não foi para frente. Primeiro, porque eram movimentos liderados por populares. Segundo, não tiveram apoio nem das próprias elites alemãs, porque não queriam unificação, mas não com o povo liderando tal processo. Beleza? O processo de unificação real vai acontecer mesmo, meu velho, a partir das elites germânicas, lideradas pelo Otto von Bismarck. Otto von Bismarck, que era o chanceler que governava o principal estado alemão industrializado naquele momento, a Prússia. E aí, o desejo das elites germânicas, então, era a unificação conduzida pelo Otto von Bismarck, primeiro-ministro da Prússia e representante dos Junkers. E quem seriam esses Junkers? Seriam os grandes proprietários, a elite, não só agrária, mas industrial alemã. E aí, você tem uma foto dos dois signatários. À esquerda você tem o Kaiser Guilherme e à direita você tem Otto von Bismarck, beleza? E aí, senhores, qual que é a ideia? Para concretizar essa hegemonia, para conseguir fazer com que a Prússia conseguisse juntar os estados germânicos, em 1834, porque assim, a Áustria era a maior potência bélica dos estados germânicos. E a Prússia era a maior potência econômica dos estados germânicos. E ela vai ter uma sacada agora que vai ser muito maneira, que vai ser a criação desse Zollverein que você está vendo aí. A pronúncia seria mais ou menos Zollverein ou Zollverein. Esse Zollverein é uma liga aduaneira de comércio. A Prússia fez uma liga comum de comércio com todos os estados germânicos, menos a Áustria. Nesse Zollverein, nessa zona aduaneira de comércio, as cidades alemãs que antes eram fechadas e competiam umas com as outras, agora passam a ser cidades aliadas umas das outras. Diga-se por passagem, ele vai interligar boa parte dessas cidades por malhas férreas, que aí antes cidades que competiam umas com as outras se comunicam umas com as outras e viram um mercado comum. E o crescimento dessas cidades que vão fazer parte do Zollverein vai ser tão grande que os prussianos vão ter condição de, com essa lucratividade e essa riqueza gerada, fazer duas coisas. A primeira, eu convenço os estados germânicos que a nossa unificação é melhor para nós. Porque se antes você vendia só na sua região e era fechada, agora você pode vender para qualquer região dentro da Confederação Germânica. Você pode vender para qualquer região dentro de Zollverein, sem pagar ali, sem pagar barreira comercial, sem pagar imposto. Nós temos barreira para com o mercado externo. Entre nós, não. Beleza? E aí, não só ele consegue convencer os caras de que aquela unificação seria não só boa economicamente, como ela seria muito boa também politicamente e militarmente. Diga-se por passagem, o crescimento econômico que a Prússia obteve a partir do Zollverein
faz com que ela aumente o seu poderio militar para poder conseguir se equilibrar com a Áustria e conseguir vencê-la num futuro de uma guerra. Pode crer? E aí, velho, ó, como eu estava te falando, os Zollverein buscavam unificar a economia dos estados germânicos e da Prússia, era uma união aduaneira entre as regiões, facilitando a circulação do produto. A Prússia passaria a controlar a economia da Confederação Germânica, e isso acabava contrariando os interesses dos austríacos, né? E com essa grana, a Prússia consegue montar um exército forte, significativo, para conseguir se garantir. Mas observa só esse detalhe dessa tela. Não é porque, nesse momento, os austríacos dominam a Confederação Germânica e os prussianos querem fazer a unificação dessa Confederação Germânica, ou seja, um não quer manter a unificação e o outro quer, que eles vão ser inimigos. É bom imaginar que todos eles são germânicos. E, nesse momento, tanto a Áustria quanto a Prússia têm interesses nesses territórios que vocês estão vendo no mapinha em azul. Schleswig e Holstein. Esses territórios são territórios de população germânica. E nesse momento, o que acontece? A Áustria e a Prússia se juntam contra a Dinamarca para tomarem um pedaço do território delas. Ah, mas eles não eram inimigos? Eram, mas nesse momento eles têm um objetivo comum. E é bom imaginar que eles são germânicos, são do mesmo sangue. E aí, na Guerra dos Ducados de 1864, os ducados de Schleswig e Holstein acabam saindo do controle da Dinamarca. E aí, com a vitória, a Prússia passa a ter o controle de Schleswig e a Áustria passa a ter o controle de Holstein. O que acontece? Se você for olhar no mapinha, você vai perceber uma parada bem interessante. A Prússia vai acabar fazer divisa com esses territórios, pode crer? Agora a Áustria está lá embaixo. Então, para a Áustria ter o controle desses territórios, não vai ser um negócio muito fácil, beleza? Agora, olha a próxima tela. 2 anos depois, o Bismarck alega que os austríacos haviam descumprido o acordo na divisão dos ducados e de que eles haviam invadido parte do ducado que pertencia à própria Prússia. Era uma justificativa para poder ter a chance de atacar a Prússia, atacar a Áustria, desculpa. E aí, nesse momento, veja bem, lutei do seu lado na Guerra dos Ducados contra a Dinamarca e tomamos 2 territórios. Um é meu, outro é seu. E daqui a 2 anos, eu acuso você de não respeitar o tratado e de invadir o território que era meu. E aí eu tenho a possibilidade de motivar uma invasão ou uma guerra contra o seu país. Eis a Guerra Franco-Prussiana, não, a Guerra Austro-Prussiana de 1966. E aí acaba acontecendo o quê? É aquela que eu falei, que a Prússia estava atacando a Alemanha, a Itália aproveita e entra do outro lado. E aí a Itália e a Prússia contra a Áustria, tanto um quanto o outro vai se dar muito bem. São 2 contra 1. E aí? E aí, a Itália interessada nos domínios austríacos acaba por se aliar à Prússia. O Império Austríaco vai ser derrotado em pouquíssimas semanas e eis o fim da maior hegemonia austríaca, tanto na Itália quanto na Alemanha. Aí você fala assim, e aí, Ronde? E aí acontece o quê? Lembra que a Prússia inicia aquele processo de unificação e vai conquistando território, até chegar na fronteira com a França. E quando chegou na fronteira com a França, o Bismarck tinha interesses em regiões da França que ele afirmava que eram regiões germânicas, habitadas por povos germânicos. Na verdade, o Bismarck tinha interesse nas ricas regiões produtoras de carvão e ferro que a França tinha, que eram as regiões da Alsácia e Lorena. O que acaba acontecendo? Ele afirmava que todo território que fosse habitado por população germânica deveria ser germânico. E aí, na época, meu velho, outras coisas começam a acontecer. Lembra que eu falei com vocês que as tropas francesas estavam tomando conta dos estados pontifícios? Pois bem, é uma chance ímpar que o Bismarck tem de pegar a França com as calças na mão. Já que boa parte das tropas estão fora da França, uma guerra contra a França agora seria ótimo. A chance da gente vencer. E aí? E aí, na época, 2 questões. A primeira é de que estava acontecendo uma crise sucessória na Espanha. E o que acontece? Ficou sem herdeiro direto, então vários nobres da Europa poderiam se candidatar ao trono espanhol. E um dos principais que poderia concorrer ao trono era primo do Guilherme, sacou? Era primo do Guilherme. E aí a França ficou com medo do seguinte, caraca, se esse primo do Guilherme, que é um germânico, né? Se esse primo da Alemanha ocupar o trono na Espanha,
vai ficar um reino germânico de um lado, um reino germânico do outro, e eu, França, aqui no meio agarrada, isolada, sacou? E na época, o Napoleão III mandou uma carta para o Kaiser Guilherme, pedindo para o Guilherme não apoiar o primo dele para ser coroado imperador da Espanha e fazendo algumas ameaças ao Guilherme. O Guilherme, naquele momento, Kaiser da Alemanha, vendo que o processo de unificação estava acontecendo e enfrentar uma guerra grande naquele momento poderia ser algo perigoso, mandou uma carta de volta num tom ameno, falando que, tipo assim, não pode deixar. Eu não tenho ideia de unificar a Alemanha inteira e virar um império que te ameaça. Assim como também eu vou falar com meu primo para ele retirar a sua candidatura para ser o sucessor como rei lá na Espanha. Só que esse telegrama do Kaiser Guilherme, antes de ser enviado para o nosso camarada Napoleão III, rei da França, parou na mão do chanceler Otto von Bismarck. E o Bismarck modificou o telegrama, fazendo gravíssimas ameaças à França, humilhando a França, exaltando o espírito nacionalista alemão e falando que sim, a unificação da Alemanha iria acontecer do começo ao fim e que sim, apoiaria a coroação de um germânico para o rei, para o reino da Espanha. E aí, velho, é a tal do despacho de Ems. Nesse despacho de Ems, o que acaba acontecendo? A ideia do nosso camarada Kaiser Guilherme não chega, o que chega é a do Bismarck, como se fosse o Kaiser falando. Isso vai ser publicado na imprensa, sacou? A França se exalta e em poucos dias a França coloca o exército em batalha contra a Prússia, que era aquilo que a Prússia queria. Uma guerra contra a França, num momento em que boa parte das tropas estão na Itália, num momento que eu quero anexar um território riquíssimo que é Alsácia-Lorena, não deu outra. Não deu outra? Não. Olha a imagem. Eis o nosso camarada Napoleão III se rendendo ao nosso camarada Otto von Bismarck. E aí, velho? E aí, o que você vai ter? Em aproximadamente 6 meses, a França vai ser derrotada pelos alemães. O Guilherme I vai ser coroado imperador da Alemanha em pleno Palácio de Versalhes. A França vai assinar um tratado chamado Tratado de Frankfurt, onde ela reconhece que foi derrotada na guerra, onde ela, meu camarada, entrega a Alsácia-Lorena para a Alemanha, se comprometendo a nunca mais reivindicar a posse de tais territórios. Ela foi derrotada dentro de casa, foi humilhada dentro de casa, viu o cara ser coroado dentro do Palácio de Versalhes, assinou um tratado dentro do Palácio de Versalhes, entregando a Alsácia-Lorena e se comprometendo a nunca mais reivindicar a posse de tais territórios. A humilhação foi tão grande, as perdas foram tão imensas, que isso vai nutrir um sentimento de revanche imenso dos franceses com relação aos alemães. E outra coisa, para nós encerrarmos a nossa unificação. Olha aí. Olha só que bonitinho. Você está vendo aí, meu camarada, o Kaiser Guilherme, é esse do meio à esquerda, com essa faixa amarela. E o de branco. Observa aí o nosso camarada Otto von Bismarck, fazendo a coroação do Kaiser Guilherme em pleno Palácio de Versalhes, num salão chamado Salão dos Espelhos. Curiosamente, esse revanchismo francês que vai passar a existir vai ser um dos principais contribuidores da alimentação de a possibilidade de uma nova guerra. A França vai ser um país que deseja uma nova guerra, porque ela quer ter a revanche com relação à Alemanha, para ela reconquistar territórios que ela perdeu. Então, para finalizarmos a nossa parada, reflexos na Europa da unificação italiana e alemã. Bem, após a unificação da Itália e a Alemanha, elas passam por um crescimento bastante vigoroso e significativo, promovem suas revoluções industriais e vão entrar de cabeça no processo de partilha colonial. Vão querer ter colônias, que na maioria das vezes já têm donos. As que sobram são pequenas ou não tão ricas assim. A necessidade de se obter colônias geram disputas imperialistas, que são as principais catalisadoras da Primeira Guerra Mundial, ou a Grande Guerra, como era chamada na época. E no Brasil? Pô, no Brasil está acontecendo na década de 70 as leis abolicionistas, está acontecendo a expansão cafeeira em grande quantidade. Então nós temos uma imensa quantidade de mão de obra que vem da Itália e da Alemanha, fugindo das guerras de unificação,
fugindo dos efeitos da Revolução Industrial, do desemprego, da fome e da miséria, que vão se tornar mão de obra para poder ocupar as vagas de emprego, já que a escravidão está cada vez sendo mais atacada aqui. Lei Feijó, 1831, Lei Eusébio de Queiroz, 1850, Lei do Ventre Livre, 1871, Lei do Sexagenário, 1885 e Lei Áurea, em 1888. Para uma atividade econômica como o café, que tinha uma demanda crescente, se a escravidão estava em decadência, uma nova mão de obra deveria chegar. Junta-se a fome com a vontade de comer. Os caras fogem da guerra, da fome e da miséria que está acontecendo na Itália e na Alemanha nesse momento, para virem trabalhar em fábricas ou lavouras de café no Brasil. Não só serviriam como mão de obra, mas também faziam parte de um projeto que, na época, era comum na América inteira. A ideia de que as raças brancas eram superiores às raças não brancas. Portanto, meu camarada, o que deveria acontecer é o quê? Quanto mais europeus viessem para o Brasil e se misturassem com os brasileiros, mais claro, nós ficaríamos. E superiores nós seríamos. Tal projeto foi aplicado na América inteira. Em alguns lugares, o clareamento aconteceu num grau maior, pelo fato de que eram territórios pequenos, com poucos escravos e receberam grandes quantidades de italianos e alemães, como a Argentina e Uruguai. Em outros, essa coisa não se deu na mesma proporção. Beleza? O projeto de branqueamento não tornou todo mundo branco, mas clareou uma parte significativa. Show de bola? Em alguns lugares. Em outros, nada. Bem, a unificação da Itália e da Alemanha estão prontas. Espero que os senhores tenham gostado. Dá um ok bonitinho aí, se inscreve e até a próxima. Beijo para vocês. Até mais, galera. Tchau. Show de bola. Vamos lá. Adeus, muchachos. Valeu, bonitinho. Valeu, galera. Tchau. Piriri, pom, pom, piriri, pom, pom.